ouvinte, muito bom dia. Estamos de volta com mais uma edição de Momento Espírita. Falamos dos estúdios da Web Rádio Meimei, na Avenida Doutor Labieno da Costa Machado, em Garça. Apresentado todos os domingos neste horário, Momento Espírita também é transmitido simultaneamente pelas Web Nova Alternativa e Nova Alternativa FM. Se você pode assistir os programas Momento Espírita, Perspectiva, Saúde e Espiritualidade Você, com áudio e imagem pelo Facebook, Instagram, YouTube e Smart TV. 15 de fevereiro de 2026, Estação Verão. Nossos cumprimentos a você e a todos que nos acompanham. Temas que trataremos nesta edição. Um caso de reencarnação estudado por especialista. Como o Espiritismo explica a fertilização de laboratório? Os efeitos danosos da cólera e da violência em nossa vida. Quando o reencarnado não consegue se melhorar nesta vida. Porque o Espiritismo insiste na prática do bem? Porque as pessoas boas, que são maioria, não conseguem conter os maus? Evangelização e mocidade retornam às atividades no Lar Meimei. Você participa de Momento Espírita enviando perguntas ou comentários por WhatsApp para 14 981 05 15 35. Repetimos, 14 981 05 15 35. Livro que vamos sortear na edição de hoje entre os ouvintes que nos mandarem um WhatsApp dizendo que querem ganhar o livro. O Brilho da Verdade, romance de Shélida, recebido pela médium Eliana Machado Coelho, Lumen Editorial. Ligue 14 981 05 15 35. Equipe de Momento Espírita, sonoplastia e supervisão técnica Leandro Carvalho e Augusto Tavares. O Cláudio atenderá o chamado dos ouvintes e a apresentação de Luciana e Marco Antônio. Momento Espírita. Um tempo de paz. Prezado ouvinte, na década de 1960, o casal Antônio e Marta Munhoz, que residia numa cidade do interior paulista, tinham 4 filhos. Ambos decidiram encerrar ali o quadro familiar, o que levou Marta a se submeter a um procedimento cirúrgico conhecido na época como ligação das trompas. Quando seu filho menor atingiu 5 anos, ela passou a ter insistentes pesadelos com o falecido irmão Ronaldo, que havia se suicidado anos antes de forma misteriosa, deixando um rastro de tristeza na família. Recomendado por amigos, Antônio acabou levando a esposa a um centro espírita. Foi quando Ronaldo, o irmão falecido de Marta, se comunicou através de um médium. Ele disse que o suicídio, embora instigado por um obsessor, atirou numa situação de muito sofrimento no mundo espiritual, mas que naquele momento ele já se achava bem melhor numa fase de recuperação. E disse mais, que precisaria muito da ajuda da irmã e do cunhado. Antônio não acreditou muito no que o médium disse. Afinal, Antônio nunca estivera num centro e nem tinha critérios para julgar sobre a veracidade ou não da comunicação. Mas sua mulher Marta, mais sensível que o marido, saiu de lá com a certeza de que Ronaldo queria voltar como seu filho. Infelizmente, porém, ela já havia ligado as trompas e não teria como atendê-lo, a não ser que adotasse uma criança. Ela não sabia, contudo, como fazer isso e como poderia dar certo de adotar justamente a criança que fosse o irmão reencarnado. Para ela, a situação pareceu complicada. Assim mesmo, os pesadelos cessaram e Marta voltou à tranquilidade de antes. Mais de um ano se passou. No entanto, os mesmos pesadelos de repente voltaram, deixando Marta novamente intranquila.
O casal voltou ao centro e nessa nova sessão, um espírito orientador informou que Ronaldo já estava a caminho de nova encarnação. E, para espanto do casal ali presente, disse que Marta já estava grávida e seria mãe de Ronaldo nesta nova encarnação. Naquela época, mais de 50 anos atrás, testes de gravidez não eram tão simples e diretos como hoje. O casal saiu do centro completamente descrente do que ouvira, pois Marta, tecnicamente, não podia mais ter filhos e, além disso, ela já estava para completar 40 anos de idade. Lê do engano. Pouco tempo depois, surgiram em Marta os primeiros sintomas de gravidez. Foi um período extremamente difícil para ela. Vômitos constantes e mal cheirosos, desmaios e outros desconfortos que ela relacionava com os problemas que envolveram a morte de Ronaldo. Até que, depois de muito sofrimento, veio finalmente o parto. É claro, Antônio e Marta esperavam um menino. Mas, para a surpresa do casal, ocorreram novos abalos em sua convicção. Ao invés de nascer um menino, nasceu uma menina, que recebeu o nome de Jacira. Nova etapa começou. Contudo, a menina trazia várias características do tio, inclusive um duplo estrabismo que desenvolveu-se precocemente. Embora os pais guardassem em segredo a revelação por recomendação dos espíritas, Jacira desde cedo começou a contar fatos de quando era criança, quando morava em São Bernardo do Campo e se chamava Ronaldo. Marta conhecia bem esses fatos, pois como irmã mais velha, foi ela quem criou Ronaldo e viveu seus principais momentos de infância, relembrando com saudade os folguedos da meninice. Além disso, Jacira logo revelou o seu lado masculino. Escolhia meninos e não meninas para brincar. Não gostava de brinquedos femininos. Jogava futebol, trepava em árvores e aparentava-se um autêntico garoto. Foi assim que ela cresceu, contando episódios memoráveis da infância com detalhes extraordinários sobre o espanto da mãe. Quando atingiu a adolescência, foi se tornando mais sociável e aos 17 anos não mais recordava da vida anterior, mas recordava-se de que contava à mãe sobre Ronaldo. Prezado ouvinte, este e vários outros casos interessantes acham-se detalhados no livro Reencarnação no Brasil, autoria do Dr. Hernani Guimarães Andrade. Um trabalho primoroso do cientista brasileiro que por muitos anos fez investigações sobre possíveis casos de reencarnação. Guimarães Andrade apresenta os fatos, as entrevistas, os documentos, analisa-os e utiliza critério científico para afastar toda possibilidade de fraude, para conhecimento e estudo daqueles que se interessam em aprofundar o assunto. Se você tem interesse em conhecer o amplo trabalho do doutor em termos de pesquisa, pode ir à biblioteca de um centro espírita. Momento Espírita. O rádio é do ouvinte. Primeira questão de hoje ainda vem do nosso ouvinte de Vera Cruz. Como o Espiritismo explica o processo de reencarnação nos casos de fertilização in vitro? Em que momento ocorre a ligação do espírito na fecundação do laboratório ou na implantação do útero? Como fica a situação espiritual dos embriões que permanecem congelados? O sucesso ou insucesso desses procedimentos faz parte do planejamento reencarnatório da família? O assunto é relativamente novo, tendo em vista as revelações trazidas por André Luiz até 1968. Quando André trouxe informações sobre o processo reencarnatório, conforme lemos na obra Missionários da Luz, a medicina ainda não tinha atingido a etapa da fertilização in vitro.
A fertilização in vitro, como o próprio nome está dizendo, consiste na fecundação do óvulo fora do corpo da mulher. Em seguida, esse óvulo é colocado num tubo de ensaio para ser fertilizado por um espermatozoide previamente selecionado. Nesse caso, não há relação sexual entre o homem e a mulher. Os espermatozoides são conseguidos junto a um homem doador, juntamente com o óvulo, para ocorrer a fecundação fora do corpo. Em seguida, o óvulo fecundado, que já é um ovo ou zigoto, é introduzido no útero da mulher, a partir do que a gestação vai ter seu curso natural. Trata-se de um tema específico da área médica, razão pela qual procuramos informações e pareceres da AME Brasil, Associação Médico Espírita do Brasil. Em qualquer que for o caso da fecundação em laboratório ou no processo natural, a reencarnação se dá com a fecundação, quando o espírito já designou a carga genética de que vai se utilizar em vida. No processo natural antes da fecundação, porém, a espiritualidade providencia o contato espiritual do reencarnante com a mãe, o mesmo devendo acontecer no caso do processo artificial, em relação àquela que será sua mãe. Desse modo, a reprodução assistida envolvendo o laboratório não contradiz o plano reencarnatório, pois não impede a aproximação espiritual entre mãe e filho. Pelo contrário, o Espiritismo vê nesse procedimento um grande avanço da ciência médica, que vem ajudar casais que não conseguem ter filhos. Sobre embriões congelados. Embriões congelados são os embriões descartados, quando não utilizados no processo de fertilização in vitro, como podem ser embriões que a mãe prefere guardar para o futuro. O Espiritismo vê esses casos com muita cautela, mas com a certeza de que, seja qual for a forma como se trata os embriões, funcionarão, sem dúvida, de acordo com as leis naturais. O problema, porém, é com relação ao espírito. Não sabemos ainda como trabalham os assistentes espirituais nessa questão específica. Sabemos, no entanto, que há casos em que há espíritos destinados a possíveis concepções, mas ainda não é possível determinar quais e em que situações isso vem ocorrer. Desse modo, é possível que para alguns embriões não aproveitados no processo de fecundação artificial não haja espíritos. Além do mais, conforme lemos nas obras de André Luiz, enquanto os homens trabalham aqui na Terra nesse ou em qualquer outro campo de atividade, os espíritos atuam paralelamente no outro lado. Isso quer dizer que a espiritualidade é diretamente ligada aos processos de reencarnação, como o ministério existente em nosso lar, a que André Luiz se refere, deve prever os avanços da medicina terrena e adequar esses processos às condições oferecidas pelos humanos. Por outro lado, todos sabemos que nem sempre o procedimento de fecundação assistida acontece como se previa. Podem existir intercorrências que venham prejudicar o resultado esperado. Desse modo, o plano pode dar certo ou não. É claro que os fatos que ocorrem em nossa vida não acontecem por acaso. Isso quer dizer que existem causas que determinaram a situação. Essas causas podem estar na presente existência, podem estar em existências anteriores, como podem estar nas duas situações. É claro que no passado reencarnatório há alguns fatos que acabam repercutindo desfavoravelmente na vida presente. Mas nem todo fato presente é consequência de algo que aconteceu em vida anterior. Sentimentos egoístas, atitudes precipitadas, falta de habilidade para abordar certas situações e outras mais podem ser causas atuais de problemas com o procedimento da fertilização in vitro. Livro que estaremos sorteando ao final desta edição: O Brilho da Verdade, romance de Shérida, recebido pela médium Eliana Machado Coelho, Lumen Editoria. Ligue 14 981 05 15 35. Uma de nossas ouvintes pediu que falássemos à luz do Espiritismo sobre os efeitos da cólera e da violência
principalmente neste momento bastante desfavorável à mulher que tem sido a grande vítima. A humanidade, de uma maneira geral, vem cada vez mais se convencendo de que a solução dos problemas humanos não pode permanecer mais no campo dos instintos, mas do respeito humano e do diálogo. No passado da humanidade, quando o ser humano não tinha inteligência suficiente para entender a lei de causa e efeito e lutava desesperadamente para garantir a própria sobrevivência, a violência era seu principal instrumento de vida. Hoje, salvo as exceções, a visão é outra. Acontece que hoje temos uma grande população que vem crescendo aceleradamente, mas observamos que nunca haverá solução para os problemas que ainda existem entre os interesses sem o uso da diplomacia. Isso não quer dizer que não exista violência no mundo. O quadro mundial ainda é muito preocupante nesse sentido. Para o nível de desenvolvimento humano, a violência deveria ser exceção e não regra. Mas isso não acontece sempre. Por quê? Por causa do egoísmo e do orgulho, as duas grandes chagas da humanidade, que ainda manifestamos em nossas relações uns com os outros, a começar pelas relações familiares. No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec já afirmava que a violência não é virtude, ao contrário, é sinal de fraqueza ou de quem tem medo de perder a razão. Hoje, porém, o que mais se destaca no ser humano é sua inteligência e sua capacidade de conviver com o semelhante, cultivando o respeito e a solidariedade. A religião e a ciência nos mostram esse caminho. Um estudo publicado em revista científica internacional relacionou como o comportamento humano hoje pode influir na saúde ou na duração da vida das pessoas. Realizado por pesquisadores da Universidade de Copenhague, na Dinamarca, o trabalho estabelece que homens que estão frequentemente irritados e que costumam participar de discussões com frequência são mais propensos a morrer durante a meia-idade. Vejam, portanto, que a violência, mesmo do ponto de vista científico, é um fator de adoecimento para quem a pratica, tanto quanto para os que dela são vítimas. A pesquisa aponta que os indivíduos que sofrem regularmente de estresse em suas relações com os seus parceiros, filhos, família, amigos ou vizinhos estão de 2 a 3 vezes mais aptos a morrer mais cedo. Ainda segundo a pesquisa, os homens sofrem grandes riscos, pois são afetados de forma mais significativa, já que tendem a não dividir seus problemas com outras pessoas e contam com redes de apoio mais fracas do que as mulheres. Então perguntamos: será este um fator que faz com que, em geral, existem mais viúvas que viúvos? Os cientistas estudaram os dados de 9.875 homens e mulheres entre 36 e 52 anos. Eles foram orientados a responder perguntas sobre seus relacionamentos sociais cotidianos. 11 anos depois, 196 mulheres, 4%, e 226 homens, 6%, haviam morrido. Quase metade das mortes foi causada por câncer, o que demonstra que nossos instintos de agressividade são um fator significativo no aumento da causa de câncer. Lembramos que a agressividade não está somente na violência física, mas também na violência de nossas palavras, ou mais precisamente nos impulsos primitivos de nossas manifestações. Os estudiosos ainda citam como efeitos da violência as doenças cardíacas, hepáticas, os acidentes e o suicídio, lembrando que, principalmente nas grandes cidades, é muito comum a violência no trânsito. Os pesquisadores analisaram a ligação entre as principais preocupações e causas de irritação e a mortalidade.
A idade de uma pessoa, gênero, condições de vida e situação de emprego também foram levados em conta. O interessante de tudo isso é que os espíritos orientadores, como Emmanuel e André Luiz, através do médium Chico Xavier, há mais de 70 anos, vêm batendo na mesma tecla ao afirmarem que as crises de irritação e violência, além de causarem danos e sofrimentos físicos e morais nos outros, acabam por comprometer a saúde das pessoas que ainda não conseguem superá-las. É bom que pensemos nisso a fim de melhorar a nossa qualidade de vida e evitar problemas que podem surpreender e nos causar grandes transtornos. Além do mais, não basta que condenemos a violência dos outros, nem a violência que infelizmente ainda perdura em nosso planeta, criando zonas de conflitos e fazendo milhares de vítimas, como acontece no Oriente Médio e na Ucrânia, por exemplo. É preciso que cada um de nós tome consciência do seu próprio papel de mensageiro da paz, dentro de seu lar, de seu ambiente de trabalho e em seus diversos círculos de relações. A paz que aspiramos para o mundo antes precisa começar dentro de cada um de nós. Prestemos mais atenção em nossas relações e procuremos nos defender, sabendo escolher os ambientes que frequentamos e nos dedicando sempre a uma boa causa, se possível, com orientação religiosa. Questão que fomos buscar em nossos arquivos. É possível termos feito muito mal para algumas pessoas em vidas passadas e hoje, por mais tentativas de aproximação, de atitudes de bondade, elas não nos enxergam com bons olhos? E sempre há um choque de opiniões, uma desconfiança que não conseguimos um ajuste harmônico. Seria melhor nos afastarmos dela, então? Diz a espiritualidade que é comum os adversários dos passados, quando não há outra maneira de resolver suas diferenças, voltarem no mesmo grupo ou na mesma família, e em circunstâncias diferentes da anterior, para poderem se conhecer melhor através de outros tipos de relação, numa tentativa de reaproximação. Embora não tenham consciência disso, eles vão sentir dificuldades de relacionamento, como é natural, pois são espíritos que se rejeitam. Eles não são obrigados a se aceitarem por conta do antagonismo que existe entre eles, mas desde que um deles esteja realmente interessado nessa reconciliação, é possível que venham juntos para esse objetivo. Os planejadores dessa reencarnação contam com a compreensão e o esforço desse espírito mais lúcido e o ajudam a buscar o melhor caminho para a reaproximação. Contudo, nem sempre conseguem êxito total no seu intento, mas podem alcançar metas importantes nesse relacionamento, mesmo que aparentemente pareça que nada se conquistou. Quando um dos espíritos está interessado na reconciliação e luta por isso, não resta dúvida de que ele está tendo um crescimento espiritual a partir dessa experiência, mesmo que não alcance o sucesso desejado. As dificuldades que vier a passar podem compensá-lo espiritualmente diante de algum desconforto íntimo ou mesmo de sentimento de culpa que trazia do passado. Todavia, devemos considerar que nem todo relacionamento difícil entre familiares, em que um se mostra compreensível e o outro não, é consequência de uma situação de inimizade do passado. Às vezes ela pode configurar uma provação que o espírito escolheu para desenvolver humildade e capacidade de doação. De outras vezes, pode ser um compromisso que assumiu para cuidar de um espírito rebelde ou doente que precisa de muita compreensão. Cada caso é um caso, como sempre dizemos. Porém, abandonar a tarefa pode não ser a melhor solução, a não ser em último caso, quando a situação se mostra insustentável e pode levar a consequências desastrosas.
E atenção, ouvintes, livro que vamos sortear na edição de hoje entre os ouvintes que mandarem um WhatsApp dizendo que querem ganhar o livro. O Brilho da Verdade, romance de Shélida, recebido pela médium Eliana Machado Coelho, da Lumen Editorial. Ligue para o 14 981 05 15 35. Atenção, pais! A evangelização infanto-juvenil e as reuniões de mocidade no Lar Meimei acontecem no Lar Meimei todo domingo a partir das 9h45. Às 10 horas, também contamos com um grupo de adultos lendo e discutindo o Livro dos Espíritos. A roda de estudo está aberta a quem se interessar. A entrada é livre. O brechó do Lar Meimei, após um período de recesso, voltou a funcionar. Ele está aberto ao público toda sexta-feira, a partir das 15 horas. A entrada é pela rua 7 de setembro, número 42. A Livraria Batuíra do Caminho de Damasco, na rua Gabriela 178, empresta livros, DVDs e outras publicações a quem se interessar. Permanece aberta durante as reuniões de passe. Atenção, as reuniões de estudos do Caminho de Damasco de segunda, quinta e sexta retornaram às atividades habituais para quem se interessar. Segunda, estudo do Livro dos Espíritos. Quinta, estudo do Evangelho. E sexta, estudo do livro Libertação, da série Nosso Lar, de André Luiz. Existem muitas coisas a que às vezes não damos o devido valor. A vida, por exemplo. A vida é uma bênção divina. Através dela, podemos ser felizes e proporcionar a felicidade aos outros. Por isso, é preciso defender a vida, a nossa vida e a do próximo. Pena de morte, aborto, suicídio e eutanásia são formas de violência contra a vida com as quais não podemos concordar. Lutemos em defesa da vida. Pena de morte. Um crime não justifica outro crime. Diga não. Suicídio. Um gesto infeliz. Dê uma chance a você mesmo. Existe sempre alguém para ajudá-lo. Aborto. Um ato de covardia. A vítima não pode defender-se. Eutanásia. Uma ação criminosa. Com confiança em Deus e o firme desejo de obedecer suas leis, a vida terá outro sentido. Mensagem em defesa da vida. Apoio. Federação Espírita Brasileira. O Clube do Livro Espírita de Garça obtém livros por preços abaixo da tabela, permitindo que seus associados os adquiram por apenas R$ 27,00. Neste mês de fevereiro, o Clube do Livro Espírita de Garça está entregando aos seus associados o livro O Chamado da Borboleta, um relato comovente de Dina Fortes, que perdeu um filho, mas encontra as respostas que a libertam do sofrimento. Ressignificando o Luto faz parte do título dessa obra que a editora M publicou recentemente. Para receber o livro, basta você se associar ao clube ligando ou passando um WhatsApp para a Sônia Marra no 14 996 69 50 08 ou enviando e-mail para o endereço dando nome e endereço de entrega. Entrando no site do Centro Espírita Caminho de Damasco, você vai obter uma série de informações sobre o centro e sobre o Espiritismo. Vamos para mais uma questão. Por que o Espiritismo insiste tanto na prática do bem? E mais que isso, por que a doutrina coloca esta questão sempre em primeiro lugar? A escritora chilena Gabriela Mistral, detentora do Prêmio Nobel da Literatura, que viveu seus últimos anos no Brasil, deixou esta linda página. Prestem atenção. Toda a natureza é um anelo de servir. Serve a nuvem, serve o vento, serve a chuva. Onde haja uma árvore para plantar, plante-a você. Onde haja um erro para corrigir,
corrija-o você. Onde haja um trabalho e todos se esquivem, aceite-o você. Seja você o que remove a pedra do caminho, o ódio entre os corações e as dificuldades do problema. A alegria de ser puro e a de ser justo, mas há, sobretudo, a maravilhosa, a imensa alegria de servir. Que triste seria o mundo se tudo estivesse feito, se não existisse uma roseira para plantar, uma obra para iniciar. Não chamem unicamente os trabalhos fáceis. É muito mais belo fazer aquilo que os outros recusam. Mas não caia no erro de que somente há méritos nos grandes trabalhos. Há pequenos serviços que são bons serviços. Adornar uma mesa, arrumar teus livros, pentear uma criança. Aquele é o que critica, este o que destrói. Seja você aquele que serve. O servir não é faina de seres inferiores. Deus, que dá os frutos e a luz, serve. Seu nome é aquele que serve. Ele tem os olhos fixos em nossas mãos e nos pergunta a cada dia: a quem você serviu hoje? A quem? A árvore? A seu irmão? A sua mãe? Gabriela, por essas palavras, retoma o princípio do amor, tão bem ensinado pelo humilde carpinteiro da Galileia, Jesus de Nazaré. O que mais ilustra a nossa visão não são os nossos sonhos, nem tampouco as nossas intenções. Não é a nossa fé religiosa, nem mesmo o cumprimento dos nossos deveres legais. O que ilustra a vida vai bem mais longe. Definitivamente são nossas ações. Nossos atos do dia a dia constituem o nosso sustentáculo moral. Quando correspondem ao ideal do bem e da verdade, são as luzes que nos iluminam o caminho e o alimento que nos sustenta a alma. Quando não correspondem ao ideal do bem, dificultando caminhos, desrespeitando, agredindo, agindo com violência, são tropeços que nos precipitarão num abismo de dificuldades e sofrimentos. Só poderemos ser felizes se soubermos servir. Servir é a mais elevada expressão da superioridade moral. Jesus, o melhor exemplo, ele mesmo disse: não nasceu para ser servido, mas para servir. E Deus, o supremo poder, nos serve todos os dias. Momento Espírita. Mensagem para a nova era. Estudando a doutrina espírita, a omissão dos bons. Por que neste mundo os maus tão frequentemente sobrepujam os bons em influência? Esta é a questão 932 do Livro dos Espíritos, que também poderia ser assim formulada. Porque as pessoas de bem, que devem ser a maioria da população, não conseguem conter a ação dos maus? Os espíritos respondem: pela fraqueza dos bons, e acrescentam: os maus são intrigantes e audaciosos, os bons são tímidos. E concluem: quando estes o quiserem, ou seja, quando os bons quiserem, eles dominarão. Aliás, não é difícil constatar essa realidade. Aqueles que vivem com decência, com a dignidade de pessoa de bem, são maioria. Contudo, poucos maus, ainda que uma minoria, conseguem causar tantos males à sociedade. Uma situação que pode servir de exemplo para entendermos melhor a questão é a do comportamento de uma classe de alunos na escola.
Quem é ou foi professor de crianças e adolescentes sabe muito bem que se numa classe de 30 alunos, 2 ou 3 atrapalham as aulas, muito provavelmente os outros 27 não tomarão nenhuma providência a respeito junto à direção da escola, ainda que estejam prejudicados. Talvez porque tenham medo, ou mesmo porque acreditem que se manifestarem contra a situação, estarão faltando com lealdade diante dos 3 colegas. É mais ou menos assim que se firmou no mundo a supremacia dos maus. Os espíritos afirmam que os bons são tímidos. Eles têm medo de se opor aos maus, embora sejam suas vítimas, pois, na verdade, eles não acreditam em si mesmos, deixando-se intimidar pelo estardalhaço que os maus provocam no mundo. Diante desta colocação, é possível concluir que os chamados bons ainda têm muito a aprender a fim de se posicionarem como legítimos defensores do bem, da ordem e da justiça. Por isso, eles devem adquirir uma firme convicção no bem, que propagam, confiando mais em si mesmos e cultivando uma verdadeira fé em Deus. Vamos então ao sorteio do livro entre os ouvintes que entraram em contato conosco durante o programa. O Brilho da Verdade, romance de Shérida, recebido pela médium Eliana Machado Coelho, Lumen Editora. Lumen Editora. E atenção, o livro sai para nosso ouvinte Marli Cristina Moreira de Souza Escaquete, aqui de Garça. Marli, vá buscar seu livro na loja Leves de Garça, no horário comercial. A loja Leves fica na rua Minas Gerais, 148. Prezados ouvintes, agradecemos sua amável audiência e atenção. E se vocês permanecerem na Web Rádio Meimei, vão assistir em seguida Perspectiva com Mares, Vitor e Paulino. Obrigada, ouvintes, pela audiência. Fiquem com Deus e até a nossa próxima apresentação. E para encerrar o programa, vamos ouvir uma mensagem espiritual na voz de Chico Xavier. Senhor Jesus, agradecendo-te o amparo de todos os dias, eis-nos aqui, de coração ainda em súplica, no campo de serviço em que nos situaste. Dá-nos consciência da responsabilidade com que nos enriqueces o destino. Auxilia-nos para que o suor de cada dia nos alimente o lume da fé. Não admitas que o verme do desalento nos corroa o ideal. Ajuda-nos para que a ventania da perturbação não nos inutilize a sementeira e ensina-nos a converter os detritos do temporal em adubo que nos favoreça a tarefa. Mestre divino, ao redor da leira que nos confiaste, voejam pássaros de rapina, tentando instilar-nos o desânimo ao coração. Não longe de nós, flores envenenadas deitam um capitoso aroma, convidando-nos a repouso inútil. E aves canoras da fantasia, através de melodias fascinantes, concitam-nos a ruinosa distração.
Socorre-nos a vigilância, para que não venhamos a cair. Dá-nos coragem para vencer a hesitação e o erro, a sombra e a tentação que nascem de nós. Auxilia-nos a compreender os tesouros do tempo, a fim de que possamos multiplicar os créditos de conhecimento e de amor que nos emprestaste. Divino amigo, sustenta as nossas mãos no arado de nossos compromissos, na verdade e no bem, e não permitas, em tua misericórdia, que os nossos olhos se voltem para trás. Que a tua vontade, Senhor, seja a nossa vontade, agora e para sempre. Assim seja. Desejando-vos muita paz, rogamos ao nosso Pai Celestial, nos proteja, meus amigos, e nos abençoe nos deveres esposados. É a oração rogativa do vosso companheiro e servidor de sempre, Emmanuel.